Boa noite, queridos amigos, sejam todos bem-vindos, gratidão a cada um de vocês que está sempre conosco, nos acompanhando nesses momentos que nós fazemos, momentos com Jerônimo Mendonça. Patrícia, boa noite, querida, seja bem-vinda, Morgana, Rosen, Martielli, lá da cidade de Dores de Campos, tanto Rosen como a Martielli, estávamos agora há pouco terminando uma palestra lá na Casa Espírita Nosso Lar de Dores de Campos. Mari, boa noite, João Carlos Gomes, Natália, boa noite, meus queridos. Um beijo para o Everton Pisque, que é o Douglas, lembrei, consegui lembrar. Babi, querida, Babi hoje comandou a live juntamente com o Dom João Carlos. Eu entrei rapidinho pelo perfil particular lá, mas Babi hoje deu show lá. Não consegui assistir, Babi. Estava terminando a palestra lá com a Martielli. Quem chegou? Luciana, boa noite, querida. Cláudia, lavando o prato aqui, já vai desdobrar. Ê, Babi, você gosta de desdobrar, hein? Você gosta de desdobrar mesmo, tá certo. E João Carlos hoje de novo, né? É o cara das lives, viu? O cara das lives chama-se João Carlos. Boa noite, Silene, seja bem-vinda. Sabe por que o João Carlos é o cara das lives? Porque João Carlos fez live hoje pelo Encontro Espírita de coadjuvante convidado da Babi. Quinta-feira, João Carlos vai estar conosco, comandando a live do Encontro Espírita. Flavinha, boa noite, seja bem-vinda. Quinta-feira, João Carlos no comando da live do Encontro Espírita. Sexta-feira, João Carlos no Somos Espírita. Não sei se vai ser com a Natália ou com o Carlos. Gente, deixa eu ver o que eu vou fazer. Não, vamos lá. Deixar vocês chegarem aqui, enquanto eu vou mandar alguns aviõezinhos aqui, que o pessoal pediu que eu não... para eu lembrar, depois eu acabo esquecendo, né? Tá aqui, deixa eu ver... está aqui... Então, gente, olha, estávamos agora há pouco em Dores de Campos, na terra de Martielli, da Silene e do Rosen. Olha só, hein, queridos amigos, já que a gente só se conhece virtualmente, mas estamos já interligados, né, em pensamento, em coração. E falávamos lá sobre se estamos vivendo a nossa melhor encadernação, como eu costumo brincar, né? Então, foi muito bom estarmos lá conversando com esses queridos amigos do coração, lá da cidade de Dores de Campos. Deixa eu ver aqui, Ana Lupe chegou aqui também. Quando não chegar abaixo assinado João Carlos, você já é titular. E eu queria fazer um agradecimento. Depois eu fixo. Vou fixar o comentário agora, não esqueço. E já viu, né? E fica estranho, aí vai ficar uma coisa meio estranha. Bom, comentário fixado. Primeiramente, eu gostaria de agradecer imensamente, mas imensamente, a cada um de vocês que estiveram ou presencialmente aqui conosco, ou assistindo do lado de lá, a live que nós fizemos comemorativa do primeiro aniversário, da primeira live que eu fiz pelo meu canal do YouTube, de amigos de Jerônimo Mendonça. Olha, foi muito gratificante. Eu falei assim, vou tentar levar essa live no máximo em 2 horas, mas sabe, né, não dá pra gente conseguir. Deu 2 horas e 43, 2 horas e 47, não lembro agora exatamente. Quase 3 horas de live. Gente, eu saí daqui, não fiquei cansado, normalmente fiquei... E os convidados até se revezavam, né? Tinham a possibilidade de levantar da cadeira. Eu não, eu fiquei o tempo todo sentado. Fiquei hiper mega feliz. Agradeço muito a vocês que estiveram assistindo. Nós tivemos uma média, sem sombra de dúvida, de 20 a 25 pessoas praticamente assistindo a live mesmo. Teve mais de se não me engano, mais de 160 visualizações, que é uma alegria, né? Porque, sobretudo, pelo YouTube, né? As pessoas estão acostumadas mais a fazer as lives pelo Instagram, mas, como a gente falou, não dava para fazer pelo Instagram.
Não dava para fazer pelo Instagram, pelo estilo da plataforma, né? A Ana Lupe está falando que deu muitas risadas com o João. O João é um artista nato, viu? O João é um artista nato que... E olha, Patrícia falando que foi show. Show foi a apresentação da Patrícia, gente. Eu fiquei intuidíssimo, né, a convidá-la e convidei ao vivo, né, para que ela comece a amadurecer a ideia. A Patrícia tem uma voz muito boa para live, tem um discernimento, tem a dicção legal. Eu achei que, olha, Patrícia, a gente já esteve conversando no particular. Quem sabe, né? Não vou forçar, que a gente falei, não vou forçar você. Eu não gosto de forçar ninguém. Eu só gosto de dar uns empurrõezinhos quando as pessoas... eu sinto que eles estão precisando daquele empurrãozinho. Vê o caso do João Carlos. Veja o caso do João Carlos. Olha, eu, né, de público quero agradecer, né, primeiramente a Deus, né, ao Jerônimo, por essa oportunidade de a gente estar fazendo essas lives, ao meu filho Vitor, que foi, sem ele, sinceramente, eu não saberia fazer tudo que eu estava fazendo aqui e também colocar e tirar as pessoas na live, né? E realmente sem o Vitor não tinha condição de tocar a live do jeito que foi. O Leonardo, né, que é do Obreiros do Bem daqui de Araraquara, o Ariovaldo, que é do Instituto Eurípides Barçanufo, e o Carlinhos Aiello, que é do Grupo Espírita Jerônimo Mendonça. Na sequência, a Neuza, o Alberto, do A Caminho da Luz, da Casa da Sopa Jerônimo Mendonça, e o Isaías Claro, que foi uma pessoa que tem bastante convivência com o Jerônimo também. Aí, do lado de lá, veio quem? Mari, Everton e Cláudia, queridos, que a gente teve a oportunidade de conhecê-los, né? Porque a gente conhecia assim por foto, mas gratidão por vocês estarem aí conosco, foi muito show. Aí depois, na sequência, né, Flavinha, João Carlos e a estreia da nossa querida Nice, né, Aldenice. E no final, a gente trouxe duas pessoas, né, com trabalho parecidos, que é o Yuri, que fez um trabalho, né, eles nunca conheceram o Jerônimo, mas ele fez um trabalho, eles fazem um trabalho fantástico em Petrolina, no Pernambuco, e eu trouxe também o Roberto Satilo, que é também do mesmo grupo do Carlos Aiello, para falar um pouco sobre essas questões. Mas eu gostei muito, muito mesmo, de vocês terem, né, vir para cá, né, mostrar o rostinho de cada um de vocês, para as pessoas se conhecerem. Então foi muito bom mesmo, foi muito legal. A Aldenice já, né, também deu um show de bola, fiquei muito feliz com o desenvolvimento dela. Aquela live teste que nós fizemos lá com a Liz, aquilo lá foi fichinha perto do que ela apresentou aqui pra gente, viu, Aldenice? Tá de parabéns também. E Patrícia, ó, né, eu sou suspeito de falar, mas eu acho que você tem potencial, tem tudo para vir pro lado de cá também, viu? Estamos aí. O João Carlos dizendo que pareceu estar bem tímido, né? Tá certo. Então, gente, agora eu estou trabalhando numa ideia que eu queria falar para vocês. Vocês viram que eu fiz uma postagem do tributo a Jerônimo Mendonça, que o Isaías Claro, ele compôs, né? Ele fez a composição da letra, né? Ele fez a letra e utilizou a música do Padre Zezinho, teve autorização para que gravasse, né? E como não estava no script, né? Depois que eu fiquei sabendo dessa história do Isaías, não estava no script. E o Isaías tem bastante conhecimento sobre o Jerônimo. Também não seria justo que só o Isaías ficasse na live e não ia sobrar para ninguém, né? Também. Então, o que eu estou conversando com a Neuza para pegar uma sexta-feira e trazer o Isaías Claro para estar conosco, para que ele venha e explique melhor sobre esse tributo a Jerônimo Mendonça, que ele cante, né? Porque eu percebi que ele tem uma voz, uma sonoridade da voz dele muito envolvente. Então vai ser muito legal, vai ser muito gratificante contar. Patrícia Luiz começa assim, pergunte para o Carlos. O Carlos eu trouxe para as lives, o João Carlos sem querer querendo, a Graça Aquino também, né? Quantos e quantos? A Flavinha, a Babi, quantos que não acabaram saindo do lado de lá e vieram para o lado de cá, né? A gente vai assim, a gente vai perdendo a vergonha e vamos que vamos, né? Vamos que vamos. Mas foi muito
Fiquei muito feliz mesmo, sabe? É uma coisa assim que eu tenho que agradecer muito a Deus, né? E as intuições que acabam chegando, né? Brincadeiras que vão surgindo, como aquele toque, né? É que eu não sei se cheguei a comentar com vocês, mas a primeira redescoberta do Jerônimo, assim, depois de tanto tempo que a gente tinha tido essa convivência, foi no ano passado, quando a Camila Machado, participando de um home office espírita, ela chegou e trouxe o relato do livro O Gigante Deitado. Ela praticamente contou a história do Jerônimo com tamanha propriedade, com tal desenvoltura, tão envolvida que ela citava naquela mensagem, e ficou muito tocante. Até minha irmã, que teve bastante contato com o Jerônimo, onde o Jerônimo ia, eles iam atrás, né? Ela e meu cunhado, e chegou numa época que ela falou assim, pera um pouquinho, como que essa moça assim, como que ela sabe mais do Jerônimo do que eu, né? Como que sabe mais do que eu? Então, ali foi o primeiro momento que me deu um start. Surgiu a questão da primeira live, e aí depois foi, né? Quando eu comecei no Instagram, comecei a fazer um projeto Reflexões ao Cair da Tarde, quando eu trazia mensagem de Lorival Lopes. Depois eu fui momentos com Chico Xavier, que eu pegava mensagens do Chico, de André Luiz, de Emmanuel, de Meimei, e fazia algumas reflexões. Quando surgiu a ideia da Flavinha, por que eu não poderia falar sobre o Jerônimo? E aí a gente começou em dezembro, praticamente, do ano passado, a fazer lives pelo Instagram sobre o Jerônimo. E aí nós fizemos sobre o Escalada de Luz, o Crepúsculo, e agora estamos com Flores do Coração, tá? E hoje eu estou falando mais que Homem da Cobra, para dizer a verdade para vocês. Bom, vocês viram que o Vitor anunciou que nós vamos estar disponibilizando no YouTube aquela série de entrevistas que foi feita pela Web Rádio Fraternidade, que é chamado Vultos do Espiritismo. A biografia de Jerônimo Mendonça, com detalhes, são 10 programas que foi feito pelo Hélio Dias e pela Lenice Varanda, e vão ter vários entrevistados. A ideia nossa era estar iniciando a disponibilização desses áudios convertidos com imagem via MP4 a partir de domingo, dia 8, Dia dos Pais. Só que nós conseguimos, o Ariovaldo conseguiu para nós que pegasse o DVD de inauguração da Casa da Sopa Jerônimo Mendonça, que foi feito no dia 18 de junho de 1989, né, uma gravação em preto e branco, uma parte dessa parte da palestra, e todo um relato histórico da fundação do Centro Espírita Caminho da Luz e da Casa da Sopa Jerônimo Mendonça. Então nós conseguimos pegar esse material e converter em mídia MP4 para que a gente possa disponibilizar no YouTube. Então, em vez de começar no dia 8 essa série de Vultos do Espiritismo, que é 10 programas sobre o Jerônimo, nós vamos disponibilizar já no próximo domingo este vídeo pelo canal do YouTube. Provavelmente vai estar previsto para as 9, acho que 9 da manhã, isso. Às 9 da manhã, nós vamos disponibilizar esse vídeo de inauguração do centro da Casa da Sopa Jerônimo Mendonça. Ele tem mais ou menos uns 45 minutos, só que a parte do que aparece o Jerônimo, que ele vai falar e tudo mais, é uma parte menor, tá? Uma parte menor. Então dá para a gente ter... Confesso conhecer pouco... não é do Eurípides Barçanufo, o João Carlos. É o Centro Espírita Eurípides Barçanufo. O Ariovaldo, que é presidente do Centro Espírita Eurípides Barçanufo, conseguiu disponibilizar para a gente. Não é sobre a história de Eurípides Barçanufo, tá? Só para não haver um pouco de confusão. De repente a gente está um pouco eufórico ainda, né? E aí a gente acaba falando demais. Olha, cumprimentar o Marquinho, que acho que eu não sei se eu cumprimentei. Não cumprimentei o Marquinho, eu estou um trava-língua danada hoje. Também acabei de fazer uma palestra, né? Mas, que nem disse a Martielli, ela fez 3 ontem, né? Por que quer fazer 2 hoje? Não é nada. Para quem fez 3, né, Martielli? Então é isso. No próximo domingo, pelo meu canal do YouTube, pelo canal do YouTube do Aprendizes do Evangelho e pelo canal do YouTube do
Instituto Eurípides Barçanufo ou Centro Espírita Eurípides Barçanufo, vai estar disponível esta fita, né? Olha só, fita. Esta mídia de inauguração. Vou tomar água, Mari, obrigado. A ansiedade está lá em cima hoje. Tudo reflexo do sábado. Então, nós vamos disponibilizar domingo, às 9 horas, esse vídeo de inauguração da Casa da Sopa Jerônimo Mendonça. Praticamente, para nós aqui de Araraquara, foi a última vez que a gente viu o Jerônimo, que depois ele não voltou mais a Araraquara. A última vez que ele esteve aqui foi em julho de 1989. Tá? Nós não vimos o Jerônimo presencialmente. Tá? Então, e vocês então já ficam sabendo que nós vamos tentar agendar um dia para o Isaías Claro vir cantar conosco, tá bom? E aí ele vai declamar, cantar, fica por conta dele. Gente, vamos acerenar um pouco. Aloysio, baixa um pouco a bola, né? Menos, respira fundo, paz interior e vamos lá, né? Vamos lá. Carol, boa noite, seja bem-vinda. Livânia, boa noite também. Rogativa a Jesus. Hoje, Senhor Jesus, quando o calendário da terra assinalava mais um ano de vossa passagem pelo orbe terrestre, a humanidade progrediu tanto, da estrebaria para cá, que se tivesseis que nascer outra vez, humanizado entre nós, já não encontrarias uma manjedoura, e os vossos fiéis amigos, os animais, já não vos velariam o berço em face da destruição a que estão sujeitos no vosso Natal. Ele está falando, né, como se essa mensagem provavelmente ele escreveu no Natal. Então ele fala assim: quando o calendário da Terra passa mais um ano do seu nascimento, né, ele fala que a humanidade progrediu tamanha que ele não teria mais como nascer entre os animais outra vez. Não encontraria a manjedoura, obviamente, e os seus fiéis amigos, os animais, já não valeriam o berço, velariam o seu berço em face da destruição a que estão sujeitos no vosso Natal. De certa forma, ele faz uma crítica, né, à comilança que se faz nas épocas de Natal e fim de ano, Ano Novo. Como se come demais, então a matança dos animais para comemorar o nascimento de Jesus, para comemorar a passagem de ano também, né? Então é uma crítica que o Jerônimo está fazendo, e muitos dos nossos irmãos que são veganos por convicção própria, pensando sobretudo na questão dos animais, realmente a gente percebe que é um contrassenso, né? Você vai comemorar o nascimento de Jesus matando um bicho, né? É uma coisa... que nem as pessoas comentam, né? Não estamos aqui criticando as pessoas que comem carne, porque a gente sabe ainda que a proteína ainda é necessária para uma grande parte da humanidade, né? Não estamos aqui fazendo apologia de uma coisa ou de outra. Respeitamos os que são veganos, respeitamos os vegetarianos, respeitamos também os carnívoros, porque cada um está no estágio de evolução. Mas é importante que a gente faça essa reflexão, que à medida do possível a gente vá reduzindo tanto quanto possível a ingestão de iguarias animais, né? Isso aí é um processo lento ainda, mas, como diz Emmanuel, todos nós um dia conseguiremos já não mais viver alimentando das vísceras dos animais, né? E ele vai continuar dizendo, olha, as casinhas toscas de Belém cederam lugar aos famosos arranha-céus de Nova York e Londres, e as estradas empoeiradas de Jerusalém hoje estão pavimentadas com todo o rigor da técnica. Então, realmente, né? Tudo mudou, né? Se a gente fosse pensar, né, como que a gente conseguir
fazer uma viagem no tempo, nós teríamos o quê, né? Aquelas casinhas pequenas de Belém, e que seriam substituídos pelos arranha-céus de Nova York e de Londres, que ele coloca, e também as estradas empoeiradas, né? A gente lembra até na estrada de Jerusalém a Jericó também, se a gente for pensar, né? O bom samaritano, né? A parábola do bom samaritano, que o homem, né, descia de Jerusalém para Jericó. Você imagina numa estrada poeirenta. Ele fala aqui que hoje as estradas todas pavimentadas com todo o rigor da técnica. Vejam, gente, que isso daqui ele escreveu antes do seu desencarne, que foi em 1989. Então vocês vão ver que o texto é bem atual. Boa noite, Luiz, seja bem-vindo. Os pequenos barcos dos pescadores foram metamorfoseados em grandes transatlânticos e portentosos submarinos. Olha só, pensar no barco de Simão Pedro e o que nós temos hoje, né, nos grandes barcos pesqueiros aí, e até pensando nos transatlânticos e os portentosos submarinos, como ele coloca. Por que não dizer, divino amigo, que a técnica de matar e destruir sofreu primorosa evolução, representada por sinistros canhões que ceifam vidas e velozes aviões que vomitam bombas mortíferas, arrasando civilizações inteiras? Aí ele lembra, né? Faz a referência até à bomba atômica de Hiroshima e Nagasaki. Até a arte de matar, né? Ele coloca aqui a técnica de matar e destruir, que era na base da lança, né? Da espada, do arco e flecha, a evolução disso, né? Ou a involução, né? Pensando nesse aspecto, realmente é uma involução do ponto de vista do amor, da fraternidade, que deve ter por todos os povos, né? Olha só, hoje não se mata mais ninguém numa cruz tosca, em virtude termos em pleno século XX, né? Escreveu isso no século passado, para os condenados infelizes, cadeira elétrica e a câmara de gás nas chamadas penas de morte. Então, não existe mais, né, a crucificação, ao qual Jesus, Pedro e tantos outros mártires foram crucificados. A pena capital naquela época era a cruz. E hoje ele falou, até isso evoluiu nesse ponto, né? Evoluiu, né? Ele podemos dizer. Os condenados infelizes, que ele coloca, né, a cadeira elétrica e a câmara de gás nas chamadas penas de morte, sem contar em outras situações também que já passamos, né, pela humanidade, né? É evidente, mestre, que o homem do passado, que viajava no dorso dos animais, hoje alcança as estrelas em foguetes velozes. Olha lá, hein? O homem que viajava no dorso dos animais, hoje alcança as estrelas em foguetes velozes. E que nós estamos vendo nessa questão da corrida espacial, volta às viagens à Lua, ir até Marte, todas essas situações, né? O homem primitivo daquela época já não anda mais nos animais. Ainda a gente encontra, é claro, não é assim, mas não na condição que seria, né? Na condição que seria. Tá certo, Carlos, pode ficar tranquilo. Os reis, imperadores, audazes guerreiros do vosso tempo, se sucederam uns aos outros, através dos séculos, abismando a humanidade no caos de tormentosas dores e aflições sem medida. Mas todos passaram, deixando na história a herança infeliz de suas memórias. E é verdade, hein? Quantos imperadores, quantos reis, quantos poderosos da época fizeram, né, a história sanguinolenta, a Guerra Santa, as cruzadas, quantas e quantas atrocidades foram cometidas, no caso da Guerra Santa, em nome de Jesus. Olha que absurdo. Uma guerra santa. Como você vai pensar que tem uma guerra que seria santa, né? E deixando na história essa herança feliz de suas memórias. E por isso que às vezes eu lembro sempre de uma questão que eu sempre trago para as nossas reflexões. Que normalmente, quando a gente entra
pensa numa situação daquelas situações difíceis, o que eu poderia falar para vocês assim? Pessoas que vão passar por uma determinada provação. A prova da riqueza, a prova da pobreza, a prova do poder. Tem gente que fala, a prova mais difícil é a pobreza, porque não é fácil ser pobre, não é fácil isso, aquilo, outro. O outro fala, não, é mais difícil ser rico. Como que é mais difícil ser rico? Entre ser rico e ser pobre, todo mundo vai preferir ser pobre, ser rico. Mas cada prova tem as suas dificuldades. Eu acredito, na minha particularidade, que a prova mais difícil é o poder. Porque o poder corrompe. Porque às vezes a pessoa tem dinheiro e ela quer o poder a todo custo. E não importa, ela quer o poder para poder mandar, para poder se sobrepor aos outros. Então vejam que esses reis, imperadores, que a gente gostaria de ser, né? Quem você foi na última encadernação, como costumo brincar? Eu fui rei. Não, eu fui imperador, eu fui uma princesa. Né? A gente só quer ser bonitinho, né? O bonitinho da fita. Na verdade, gente, só existiu rei, só existiu príncipes, princesas, não existiu vassalos, não existiu aquelas pessoas que tinham que recolher os dejetos dos animais. Então, né, vamos com calma, né? Todo mundo pensa assim, quem será que eu fui na outra encarnação? Todo mundo pensa sempre em algo grandioso, né? A gente traz essa mácula dentro da gente, né? O poder cega, esquece sim. E fica tão aviltada pelo poder que quanto mais poder ela tem, mais ela quer. E o poder, ele corrompe, não no sentido de corrupção, no sentido, ele corrompe a alma da criatura, sabe? Ele vai, nossa, é terrível, terrível. E aí você vem com aquela frase, né? Você sabe com quem que você está falando? Aí o João Carlos fala assim, escuta a fita do Cortella para você ver. Quando a pessoa, você sabe com quem você está falando? Você tem tempo? Vou te explicar direitinho com o que você está falando. Aí você vai ver que você não é nada. E como a Luciana está dizendo, né? A pessoa esquece que vai desencarnar, acha que vai ter poder eterno. Não existe isso. A vida é eterna, né? O poder não. Deus também pode tirar a qualquer momento. Tanto o poder como a riqueza, como a beleza, como qualquer coisa que nós temos. Então não vamos nos vangloriar, né? O egoísmo veio junto com a arrogância, é verdade. E a arrogância é pior, né? Difícil, hein? Difícil mesmo. A gente precisa se conter bastante. Né? Tem gente que quer o poder a todo custo. Nem que vai ser o síndico do prédio para ele quer mandar em alguém. Mas bora lá, né? E aí o que ele vem dizer, como a gente estava falando de poder, só um poder permanece sereno e majestoso, glorioso e belo. Vosso amor, doce Jesus. Só uma luz brilha para sempre, dissipando as trevas multisseculares. A luz que nos vem de vossas palavras de vida eterna. E só uma paz reinará, sublime, acima de todos os tratados políticos do mundo. Aquela que vos deixastes no vosso evangelho, roteiro de eternas almas. Jesus falou para nós o quê? A minha paz vos deixo, a minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo a dá. Então vejam a diferença. Lourenço, boa noite, seja bem-vindo, querido. Então vejam a diferença. A paz de Jesus não é uma paz de ficar parado, sem fazer nada, é uma paz ativa. É uma paz que promove a transformação, a nossa serenidade, a nossa tranquilidade espiritual. Essa é a verdadeira paz. A paz de Jesus não é uma paz para a gente ficar assim, deitado numa rede, sem fazer absolutamente nada. É uma paz ativa, que promova a nossa paz de espírito, independente de onde estivermos. Nós podemos estar no maior agito, na maior agitação do mundo lá fora, mas a serenidade estiver dentro do nosso coração, nada nos atinge. Nada nos atinge. Você pode, inclusive, vamos supor, imaginar uma situação bem absurda, né? Você pode estar naquele burburinho da rua, um trânsito maluco, um monte de gente dirigindo, buzinando, tal. Se você estiver em paz, como se estivesse numa abóbada de luz, te protegendo. Você não vai deixar a energia que vibra lá fora tomar conta do seu coração, da sua paz de espírito. Eu recomendo a vocês, pesquisem depois no Google, a lei do caminhão de lixo.
Escrevam lá, Lei do Caminhão de Lixo. Vocês vão ver que história bonita para as nossas reflexões. Que lição que dá aquele motorista de táxi nessa história do caminhão de lixo. E a gente tem que tentar fazer isso. Tentar ser, à medida do possível, filtros e não esponja. Porque se a gente se transformar em esponja, nós vamos receber toda essa energia que o mundo está aflito. Então, precisamos aprender a ser filtro. Sabe, nós estamos usando a máscara atualmente por conta da contaminação do vírus. Nós temos que usar na máscara não só na boca, no ouvido, nos olhos, na toda a totalidade nossa. Não deixar que as energias de fora tomem conta da gente. A paz que paralisa não é ociosidade, exatamente, Luciana. Obrigado pelas complementações. Então, nós precisamos usar filtros. O que ouvimos, o que falamos, o que sentimos, o que vemos, sobretudo. Importante isso, muito importante. E aí ele vai concluindo dizendo, nesta grande Jerusalém moderna, ainda encontramos os Pilatos. Opa, temos Pilatos aqui? Os Herodes e os Caifáses. Como também encontramos todo um cenário de dor entre os leprosos e mutilados, loucos, obsediados, milhares de escribas a confundirem os povos através dos muitos idiomas, como não faltariam os fariseus ardilosos a se multiplicarem no infinito, a perguntarem até hoje se é lícito pagar a César o tributo. Olha, a gente até arrepia. O que Jesus passou com todas as personalidades históricas, o Jerônimo está dizendo que nós temos esse tipo de pessoas, de personagens no nosso tempo atual. Nós temos pessoas poderosos como a posição de Pilatos, de Herodes, de Caifáses, e também nesse mesmo cenário nós encontramos leprosos. Claro, hoje em dia já a lepra já está mais controlada, a hanseníase, na verdade, né? O nome científico da lepra é hanseníase, mas ainda existem pessoas que sofrem de hanseníase. Jorge, boa noite, seja bem-vindo. E ele vai colocar para nós também milhares de escribas a confundir os povos através de muitos idiomas. E as pessoas pegam uma determinada passagem do Evangelho e querem dar a sua interpretação própria. Não, Jesus quis dizer isso neste momento. Não, foi isso, não foi aquilo. Boa noite, Regina, seja bem-vinda. Então, é importante. Eu vou escrever o Evangelho segundo Aloísio. Não existe, gente. Cada um quer dar a sua interpretação do Evangelho. Cada um quer dar a sua visão. Nós nos baseamos, as nossas reflexões, nós somos profitentes da doutrina espírita, que nada mais é do que o cristianismo redivivo. Boa noite, Babi. Tenhas bons sonos, querida. Josido, seja bem-vindo. Então, cuidado com o que a gente lê, sabe? Eu falo assim, tem uma frase, se não me engano, acho que eu não lembro qual livro da codificação, que Kardec fala que é preferível refutarmos 99, vou exagerar o número, 99 verdades do que se aceitarmos uma só em verdade como se fosse correto. Então precisamos ter olhos de ver e ouvidos de ouvir. Se a nossa fé que professamos é uma fé raciocinada, não precisamos aceitar tudo que jogam para a gente de mão beijada. Então, mas isso é psicografia de tal. Tudo bem, mas vamos usar um critério, né? Vamos ter um critério naquilo que a gente vai ver. Eu estava comentando uma vez com a dirigente do nosso grupo lá do centro, e uma vez uma pessoa me deu um livro, e eu achei o livro um pouco estranho, a abordagem dele, né? E aí eu levei para ela, falei, o que você acha desse livro? Luiz, eu vou levar para casa, depois eu te dou uma resposta. Aí semana seguinte eu perguntei, e aí, você viu o livro? Olha, Luiz, eu dei uma olhada por cima, sabe? Eu achei um pouco estranho também, como você falou. Mas eu vou falar uma coisa para você. Até hoje, eu não li todas as obras psicografadas pelo Chico e todas as obras psicografadas pelo Divaldo.
Então, quando eu terminar de ler todas as obras do Chico e do Divaldo, eu vou me deter um pouco para ver se esse livro tem um pouco de profundidade ou não. Mas aparentemente, olha, é melhor deixar ele de lado. Melhor deixar ele de lado, né? Então vejam como que funciona, né? Cuidado com o que a gente lê. Muito cuidado, né? E uma outra questão também, né? Que até hoje nós encontramos pessoas nos perguntarem: é lícito pagar tributo a César? Tá? A gente sabe, né, que existe toda uma máquina arrecadatória por todos os órgãos de todos os governos do mundo. O imposto, eu lembro uma vez que uma pessoa, fazendo uma paráfrase da questão, né, as certezas da vida, e a pessoa falou assim, essa pessoa morava na Europa, e ela fez uma conjuntura falando assim: existem 3 coisas certas na vida: a morte, os tributos e uma passagem por Frankfurt. Porque parece que Frankfurt, na Alemanha, fica localizada geograficamente numa zona de intersecção para todas as zonas, as rotas de avião para vários pontos da Europa, né? Então ele fez essa brincadeira, que são 3 coisas certas na vida, que é a morte, os impostos e uma passagem por Frankfurt. Então a gente sabe, passagem por Frankfurt pode ser que nem todo mundo vá, mas a morte e os impostos ninguém consegue se safar, né? Todos nós iremos, né, passar pelo processo da morte um dia do nosso corpo físico, sabendo que a morte real não existe, que a vida é única, né? Então é importante fazermos essas conjecturas também. E ele vem assim, ó: e nessa imensa multidão de almas que caminham no passo lento da evolução, eu me confundo para vos exorar misericórdia pela infinita indigência de espírito e dureza de coração. Porque, se já não sou mais o que fora em séculos de desregramentos e lágrimas, ainda não sou o que devo ser em relação ao muito que aprendi com a vossa doutrina de luz eterna, revivida por Allan Kardec, vosso apóstolo inovidável. Boa noite, Eugênio, seja bem-vindo. Então vejam que coisa interessante. O Jerônimo está dizendo que nessa imensa multidão de almas que caminham, e nós, né, fazemos parte dessa imensa multidão de almas que caminham, que trazemos ainda dureza nos nossos corações, ele fala assim: eu já não sou mais aquele ser que fora em séculos de desregramentos e lágrimas. Não lágrimas que ele verteu, mas lágrimas que ele fez verter. Ainda não sou o que devo ser em relação a tudo aquilo que ele aprendeu. Boa noite, Regina, seja bem-vinda. Não é aquilo. Então é mais ou menos aquela passagem, né? Eu não consigo, eu não lembro a passagem de Paulo, mas ele fala assim: o mal que... Eu não vou lembrar agora, gente. O João Carlos, que é bom nessa parte aí, se ele tiver antenado, ele coloca para nós aí, João Carlos. Aquela passagem de Paulo, vocês se lembrarem também, sabe? Que eu não consigo ser tão bom quanto eu deveria ser, mas aquele mal, e ainda trago aquele mal dentro de mim. É uma coisa mais ou menos assim, tá? Mas tudo bem. O que ele quer dizer? Que, embora ele já não seja mais aquela pessoa que cometeu barbáries nas suas existências anteriores, o João deve estar dormindo, Mari, com certeza. Participou da live com a Babi, deu sono com ele, desdobrou também. Mas ainda não conseguiu chegar a atingir aquilo que ele aprendeu com a doutrina. Porque a gente sabe, né? Conhecer a doutrina espírita é fácil. Agora, viver a doutrina espírita, né? Conhecer o cristianismo é fácil. Você pode ter um conhecimento, né? Pode ser ler o Antigo, o Novo Testamento, dentro da doutrina espírita, as obras básicas. Tá. E a vivência? E a vivência do Evangelho? E a vivência no seu dia a dia? Sabe? A vivência é isso, é dia a dia. Não é hoje eu sou espírita. Não, amanhã eu vou para uma festa, aí já lá não sou espírita. Nós precisamos aprender... o sentido é esse, né, João Carlos? Mas eu não lembrei mesmo. Se você conseguir colocar o texto, mas é um texto de Paulo. Então eu falo,
A gente tem que ser espírita, a gente tem que ser cristão 24 horas por dia. Não adianta você ser bonzinho só na live. Aqui é fácil, né? Que nem você está lá na casa espírita. Nossa, oh meu irmão, seja bem-vindo. Que Jesus te abençoe. E meu irmão Jesus, né? Tudo bem, né? Agora a gente tem que ser 24 horas por dia, esse meu irmão, tudo mais. Então, falar é muito fácil. Então, o que eu falo? A diferença é assim, a gente tem que ser cristão, espírita, evangélico, qualquer que seja a tua religião, católico e tudo mais, 24 horas por dia. Você tem que viver aquilo que você professa. Não, hoje, então, como se você colocasse uma roupa, né? Ou uma persona, uma máscara. Bom, agora eu sou a luz e o espírita. Então vou lá na casa espírita, fico lá em oração e tudo mais. Saio da casa espírita e vou para a balada. Tudo bem, não estamos criticando quem vá na balada, mas né, nós temos que ser coerentes com as nossas palavras e com as nossas ações. Tá? Porque depois, vamos pensar que você, né, é aquele cara que participa, inclusive, como dialogador de um grupo de uma reunião mediúnica de um trabalho de desobsessão, né? Como é que fica? Né? Você vai falar para o espírito, olha, meu irmão, você não pode fazer isso. Ele pega, peraí, você está falando para eu não fazer isso, só que você faz isso, faz isso, faz isso, faz isso, faz isso, faz isso, aquilo outro. Aí você desmorona, né? Boa noite, Debinha, seja bem-vinda. Aí você desmorona, né? Como é que fala? Que moral que você tem para tentar falar para o irmão que ele está errado, se você, né? É questão do argueiro e da trave do olho, né? Por aí, gente, por aí. Então eu estava dizendo para vocês que essa mensagem ele escreveu provavelmente perto do Natal, tá? E aí ele fala assim, ó: neste Natal, pastor divino, eu vos peço um presente de emergência. Ensina-me a ser bom e fiel no meu dever. Olha só. Ele pediu aqui um presente, ele pediu para Jesus um presente de emergência, não um presente de Natal. Ensina-me a ser bom e fiel ao meu dever. Ao meu dever. É porque muitos de nós certamente falamos assim, eu acho isso, eu penso dessa forma. Mas qual que é a nossa forma? Qual que é a nossa forma de pensar, de ser e de agir? Isso que a gente tem que pensar e trazer para as nossas reflexões. A gente tem que ser um pouco mais coerente com as nossas palavras e com as nossas ações. Porque senão... Eu estava assistindo hoje pela manhã uma live do Adeilson Salles, muito boa por sinal, ele fez hoje de manhã. E ele falou que uma vez ele foi fazer uma palestra numa casa, e de um tempo, assim, não faço o bem que quero, mas o mal que eu não quero, esse sim eu faço. Exatamente, João Carlos. Paulo parece que disse, o bem que eu quero, esse eu não faço, mas o mal que eu não quero, este sim eu faço. Obrigado, João Carlos. Perfeito. Provou que você está acordado, viu? Obrigado. O Eugênio está com um probleminha na net. Então eu falo assim para vocês, o Adeilson Salles estava dizendo assim, que ele foi fazer uma palestra numa casa espírita e não dava eco. Não eco assim, né? De pensar mas não reverberava aquilo. Porque ele falava de alguma coisa que ele não vivenciava. E não tem coisa mais frágil, não tem coisa mais difícil do que você falar uma coisa e não bater aquilo. É que nem eu falo assim, quando a pessoa conta uma mentira, né? Diz que o mentiroso, ele para ser um bom mentiroso, ele tem que ter boa memória. Para saber o que ele falou para quem ele falou. Vejam como que é a situação. Porque vamos imaginar, tem 3 pessoas. Para uma pessoa ele chega e fala assim, A. Para outra pessoa ele vai falar B. Para uma terceira ele fala C. Tá, tudo bem, cada uma ouviu a sua história. Só que em um determinado dia, as 3 pessoas estão juntas e tem uma quarta pessoa. Ele pega e fala X. Espera um pouquinho. Os outros 3 vão falar, peraí, tem alguma coisa errada. Por que X? Não, você falou A para mim, ou não, você falou B, você falou... Entendeu? Então, aquilo que a gente fala.
para ser mentiroso, você tem que ter uma boa memória. Então, sejamos verdadeiros, sejamos sinceros. E quando vamos falar, fala assim, olha gente, vou falar desse tema, eu não domino esse tema, mas caiu aqui para o nosso estudo. Eu também tenho dificuldade, como vocês, de desenvolver a paciência, desenvolver a tolerância, desenvolver a humildade. Eu sou muito egoísta, eu sou muito orgulhoso. Então, você começa a falar numa linguagem que a pessoa se identifica. Tá, mas tem que ser verdadeiro, né? Não tem que ser hipócrita, né? Você sabe, naquele grupo, aquele agrupamento tem um monte de pessoas que são de um determinado jeito. Então você vai lá e fala tudo daquele jeito, só para agradar o povo. Não é assim, né? O Ari está complementando a palavra de Paulo de Tarso aí. O bem que deveria realizar, não realizo. O mal que já sei que não deveria realizar, ainda o faço. Obrigado, Ari. Obrigado pelo esclarecimento também. Dá trabalho ser mentiroso, então, Vercardo, João Carlos, é verdade. Muito trabalhoso. Tem que exercer uma boa memória para saber o que você falou para quem. E rezar para que essas pessoas não se troquem em figurinhas. Porque senão, meu filho, você vai ficar mais desacreditado impossível. Né? Então, a melhor coisa, seja verdadeiro. Seja o seu falar sim, sim, não, não. Né? Seja o seu falar sim, sim, não, não. Isso é importante. É muito importante que a gente faça isso. Né? Que a gente seja autêntico e verdadeiro naquilo que a gente vai dizer. E que estava dizendo do Adeilson, quando você for falar alguma coisa, fale de acordo com a linguagem para o seu público. Tá? Não tenta subir um nível para mostrar que você tem conhecimento, tem erudição, né? Começa a falar uma linguagem difícil. Se você falar uma linguagem simples, quem tem conhecimento aqui em cima vai entender. Quem tem conhecimento aqui embaixo vai entender também. Então fale simples. Jesus contava as coisas com simplicidade, não precisava falar com pompas, com circunstâncias, nada disso. Né? Então é importante que a gente traga essas reflexões. Lembrando, boa noite Laura Lins, seja bem-vinda, querida. Lembrando que esta mensagem, né, que o Jerônimo nos trouxe, rogativa a Jesus, ele traça um paralelo de uma mensagem que ele escreveu provavelmente perto do Natal, fazendo uma série de considerações e, sobretudo, chegando a ele próprio, na condição de ainda espírito imperfeito, que, embora não tivesse, né, mais realizando todas aquelas atrocidades que ele chegou a fazer em vidas anteriores, e a gente está falando só do Jerônimo, mas em nossas vidas também, quantos erros e desacertos cometemos ao longo do caminho, ao longo da nossa jornada. Então, aquilo que eu falo, vamos pensar na nossa atual encarnação. O que fomos, já foi. Pode ser feito aqui, só melhorar daqui para frente. E essa é a nossa jornada, esse é o nosso caminho. Queridos amigos, eu gostaria uma vez mais de agradecer a cada um de vocês que está aqui conosco, cada um de vocês que estiveram conosco assistindo a nossa live que nós fizemos no sábado passado. Agradeço novamente todos vocês que estiveram tanto presentes, né, que participaram da live, mostraram seus rostinhos, né, para todo mundo, como também aqueles que participaram conosco. A live está salva lá no nosso canal do YouTube, Reflexões Aloísio, e eu deixo o convite para vocês, então, que a partir do próximo domingo, às 9 da manhã, nós vamos estar disponibilizando o vídeo de inauguração da Casa da Sopa Jerônimo Mendonça, inaugurada pelo próprio Jerônimo Mendonça, dia 18 de junho de 1989. Tá? 18 de junho de 1989. Foi, salvo engano, a última vez que Jerônimo esteve aqui em Araraquara, que em 26 de novembro de 1989 ele partiu para o plano espiritual. E nas palavras de uma palestra que um amigo nosso fez aqui em Araraquara, diz que quando levaram essa mensagem a Divaldo, o Divaldo disse assim: o gigante está de pé, num sorriso de muita alegria. Agora o gigante está de pé. Né? Então Jerônimo realmente foi esse gigante, não mais deitado, mas que está em pé, nos ajudando sempre nesse trabalho aqui. Então, aqueles que quiserem, que não tiveram a oportunidade de assistir, está lá no nosso canal do YouTube, né? Ele pediu para adiantar a inauguração, é verdade, Marquinhos. Inconscientemente ou conscientemente já talvez soubesse que já estava próximo do seu desencarne.
E então está aí as considerações para vocês. Aqueles que não assistiram a live, está lá no nosso canal do YouTube. E a partir do próximo domingo nós vamos ter a apresentação desse vídeo de inauguração da Casa da Sopa Jerônimo Mendonça. E a partir do outro domingo, dia 15 de agosto, durante 10 domingos, o programa Vultos do Espiritismo, feito pela Web Rádio Fraternidade de Uberlândia, com a biografia de Jerônimo Mendonça. São 10 programas que nós vamos estar reprisando, né, que já passaram pela Web Rádio, em forma de áudio, mas nós vamos jogar no nosso canal do YouTube. No canal do YouTube, meu, né, Reflexões Aloísio, do Aprendizes do Evangelho, que é do Vítor e da Lavínia, e do Instituto Eurípides Barçanufo, que o Ariovaldo frequenta lá. Tá bom? Então agora nós vamos fazer as nossas vibrações, e aqueles que se sentirem confortáveis podem colocar um copo com água, rogando a espiritualidade, né, que possa derramar as bênçãos nessas águas. E aqueles que tiverem alguém para fazer um pedido de uma prece, de uma oração, é o momento, né, para mentalizar esse ente querido. Tá? Nós temos com alguns nomes aqui, né? E nós vamos utilizar esses nomes também de algumas pessoas que nos pediram na hora, tá bom? Convidamos então a todos, aqueles que se sentirem confortáveis, fechar os olhos, tomarmos uma inspiração profunda e, conforme vamos soltando lentamente o ar, nós vamos relaxando os ombros, asserenando os nossos pensamentos, nos ligando à espiritualidade maior, na figura do nosso Mestre Jesus, esse irmão maior, a quem fizemos esta mensagem e rogativa a Ele, nas palavras de Jerônimo Mendonça, que nós possamos buscar o melhor dessas considerações, dessa mensagem, e tentar colocar em prática algumas delas. Mestre, somos pequenos, somos humildes, necessitamos sobretudo de seu amor, do seu amparo, da sua proteção espiritual, e rogamos para cada um de nós que está aqui neste momento, nesta live, para aqueles que passaram por ela, que vão assistir depois, para os nossos lares, nossos familiares, nossos entes queridos, aqueles que nos pediram prece, sobretudo o nosso querido Marquinho Faria, Marcos da Silva Faria, Guilherme Moraes Leite, internado no hospital em São Paulo, a nossa querida Cláudia Trupel, mãe da nossa querida Mari, e tantos outros corações que estão aflitos, necessitados do amparo da espiritualidade superior. Derrame, Senhor, suas bênçãos sobre cada um de nós, que essas bênçãos possamos levar onde formos, onde estivermos, e que elas se espalhem também, querido Mestre, a todos os lares que estão passando dificuldades, dores, sofrimentos, doenças. Leve também aos hospitais, aos orfanatos, aos asilos, às cadeias e penitenciárias, sobretudo aqueles irmãos que não têm um teto. Ampara-os e socorre neste momento, Mestre. Temos tanto a pedir, Mestre, mas muito mais a agradecer. Agradecer o dom da vida, agradecer a oportunidade da existência, agradecer a esta oportunidade deste trabalho que resulta, na verdade, em benefício de nós próprios. E rogamos ainda a equipe médica espiritual, na pessoa do Dr. Bezerra de Menezes, que possa fluidificar essas águas, derramando sobre elas os eflúvios benéficos e salutares, de acordo com a necessidade de cada um de nós. E agradecidos que somos, dirigimos ao Mestre a prece que Ele mesmo nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome.
Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas como perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes entregues a tentações, livra-nos de todos os males, pois Teu é o poder, o reino e a glória para todos sempre. Que assim seja, Senhor, que assim seja. Agradeço uma vez mais a cada um de vocês que estiveram conosco, aqueles que passaram pela live, que vão assistir depois. Agradeço de coração e desejo, como sempre, que nós tenhamos uma noite abençoada, de estrelas luminosas, amparar os nossos mais belos sonhos. Muita paz, muita luz, um beijo no coração de cada um de vocês e até amanhã, se Deus quiser. Tchau, gente!